Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde iremos trabalhar números decimais. Atividade de matemática direcionada aos alunos do ensino fundamental, com questões elaboradas com divisão por 10, por 100 e por 1000. Leitura dos números decimais. Para ler números decimais, primeiro devemos observar a posição da vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. Um número decimal pode ser posto na forma genérica: centenas, dezenas, unidades, décimos, centésimos, milésimos. Por exemplo, o número 140.623 pode ser escrito na forma de uma centena, 4 dezenas, 0 unidades, 6 décimos, 2 centésimos e 3 milésimos. Exemplos: 0,6 é o mesmo que 6 décimos. Vamos mostrar pela tabela para que vocês possam entender. Eu vou colocar a vírgula aqui e vou separar. Para esse lado aqui, nós vamos colocar as unidades, as dezenas e as centenas. Tudo que estiver antes dessa vírgula aqui, nas unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente, são números inteiros. Então, essa parte aqui são os inteiros. E o que vem desse lado aqui, nós vamos chamar de números decimais. Então, aqui são os décimos, centésimos e os milésimos. Portanto, 0,6 vai ficar o 0,6. Onde o número parou é onde a gente vai ler. 0,6 décimos. E aqui nós temos agora 0,38 centésimos. Então, 0,38 centésimos. Depois, 0,123 milésimos. 0,123 milésimos. Depois, 3,8. Então, 3 inteiro e 8 décimos. Então, 3 inteiro, 3 unidades e 8 décimos. Depois, 2,43. Então, 2 inteiros e 43 centésimos. 2 inteiro e 43 centésimos. Depois, 140,824. 140 inteiros e 824. Então, vamos colocar aqui desde a centena. Ó. Uma centena, 4 dezenas, 0 unidades. Botamos aqui a vírgula e vamos colocar agora os décimos. Os decimais, que é o quê? 824. E a leitura fica 824 milésimos, porque nós terminamos exatamente no milésimos. Então, 140 inteiro e 824 milésimos. Vamos para a primeira questão. Treinando questões. Qual é a alternativa que representa a fração 9 meios em números decimais? Então, nós temos aqui o item A, 3,333 milésimos. B, 4,25 centésimos. C, 5,1 centésimo. E D, 4,5 décimos. Vamos descobrir? Para a gente descobrir, precisamos fazer uma divisão.
já que nós temos 9,5 e não tem como simplificar, porque o numerador é um número ímpar e o denominador é um número par. Então, quando isso acontece, não tem como a gente simplificar. A única forma de fazer é pela divisão. E aí facilita, porque a gente vai fazer pela divisão. Certo? Então aqui nós temos 9,5. Vamos pegar 9 e vamos dividir por 2. Já identificamos que o número 9 ele é maior do que o número 2, ou seja, o nosso dividendo está maior do que o divisor. No entanto, sabemos que é possível fazer essa divisão sem nenhuma dificuldade. O que é que nós vamos fazer? Montar uma tabuadazinha aqui de 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2. Vamos parar aqui que eu acho que a gente não precisa mais do que isso. Quantas vezes o número 2 ele cabe dentro do número 9? 1 vezes 2 é pouco, 2 vezes 2 são 4, 3 vezes 2 são 6 e 4 vezes 2 são 8. 5 vezes 2 são 10. Se nós colocarmos 5 vezes 2, passa e não pode passar. Ele pode ser aproximado, nunca maior. Pode ser aproximado, pode ser igual, mas nunca maior. Então, 4 vezes 2, 8. E subtraímos. 9 menos 8, 1. 1 ficou menor do que 2. O que nós vamos fazer quando não tem mais nada aqui no nosso dividendo? Nós vamos baixar o zero aqui. Colocar um zero aqui no nosso resto. E agora nós temos 10 dividido para 2. Então vamos procurar quantas vezes o número 2 ele cabe dentro do 10. Então nós vamos observar aqui que 5 vezes 2 são 10. Então já vamos direto. 5 vezes 2 são 10. Agora, e 10 menos 10 nada. Vamos fazer a revisão disso aqui para identificarmos a vírgula. Por exemplo, 4 vezes 2 são 8. 9 menos 8, 1. Baixamos uma casa decimal que não existia no nosso dividendo. Portanto, quando nós baixamos essa casa decimal aqui, nós temos por obrigação de baixar uma vírgula no quociente, para que a gente possa identificar que não tinha mais nada no dividendo, nós tivemos que acrescentar um zero para continuar essa divisão. Então, nós baixamos a vírgula. E 5 vezes 2 são 10. 10 tira 10, nada. Então, a nossa resposta é 4,5. E aqui nós temos 4 inteiro e 5 décimos. Então, a gente indo mostrar isso aqui na nossa operação, nós temos o quê? 4,5, que são o 4 inteiro e 5 décimos. Observamos que, quando a gente vai identificar isso, nós vamos direto para fazer a nossa tabelinha. Unidades é o 4. O 4. O que vem depois da unidade? Décimos. Aqui vem o quê? Centena, dezenas e centenas. Aqui vem o quê? Centésimo, milésimo. Então, nós temos 4 inteiro. Então, eu vou colocar o 4 inteiro aqui. E vamos colocar o 0,5 décimos. E vamos fazer uma soma, só para vocês identificarem que são o quê? Inteiro é o que fica antes da vírgula e décimo é o que fica depois da vírgula. Então, 5
baixamos a vírgula, 4 mais 0, 4. 4 inteiro e 5 décimos. Então, 0,5 décimos e aqui 4 inteiro, certo? Qual é a alternativa que representa a fração 35 milésimos em números decimais? Então, nós temos aqui a letra A 0,35, a letra B 3,5, a letra C 0,035 e a letra D 35. Mas antes de respondermos, vamos lembrar algumas pequenas coisinhas básicas que nós temos que lembrar. Por exemplo, se eu vou trabalhar um décimo, eu vou trabalhar um centésimo e eu vou trabalhar um milésimo. O que nós vamos fazer? Vamos dividir isso aqui. Para dividir isso aqui é muito simples. Colocamos um aqui, colocamos um aqui e colocamos um aqui. E vamos verificar os nossos denominadores. Quantos zero eu tenho no denominador? 1. Então eu vou voltar uma casa. Quantos zeros eu tenho aqui no denominador? Desculpa. Eu vou voltar duas casas. Uma, duas. Quantos zeros eu tenho aqui no denominador? 3. Eu vou voltar três casas. Uma, duas e 3. E agora nós vamos observar outra coisa. Quantos números nós temos no denominador? 2. Então botamos o zero aqui. 0,1 décimo. Quantos números temos no denominador? 3. Então 1, 2, 3. Quantos temos? 4. 1, 2, 3, 4. Agora sim, sabendo disso aqui, podemos resolver a nossa questão. 35 milésimos. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, colocamos o 35 do nosso numerador aqui e vamos observar quantos zeros eu tenho aqui embaixo. 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. Quantos números eu tenho ao todo? 4. 1, 2, 3. Olha a vírgula. 0,035. Observe. A vírgula sempre fica de acordo com a quantidade de zeros. Se eu tenho 3 zeros aqui, isso quer dizer que eu vou ter que voltar 3 casas na nossa resposta aqui, no finalzinho aqui, ó, para encontrar o número que nós estamos procurando, seja ele decimal, seja ele centesimal, seja ele milesimal. Nesse caso aqui nós estamos procurando milésimo, então 0,035 milésimos. E voltamos 3 casas, e este um aqui é o mesmo que dizer que ele se transformou nesse 0, porque é a quarta casa. Então, gente, se você gostou da aula, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima aula.